Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um resumo semanal. Desculpa somente a voz, né? Porque esse final de semana tive que ontem, né, sair com a filhota, mas está tudo certinho, certo? Bom, como toda segunda-feira a gente começa com o nosso resumo semanal para entender o que aconteceu na semana passada, o que a gente vai olhar para essa semana, o que pode vir a movimentar os índices, né, no mundo afora, e ainda mais aqui no nosso Ibovão da Massa, beleza? Bom, para você que está chegando aqui agora, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e idealizador aqui do canal. Aqui não tem corte, não tem vinheta, aqui a gente faz direto, beleza? Bom, aí você pode já clicar nesse botão que está aí de curtir, de compartilhar, você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação para que você possa ter acesso aí e ser notificado a todos os vídeos novos, né? Toda segunda-feira a gente vem com esse resumo semanal para poder preparar a semana de vocês, beleza? Bom, num primeiro momento, né, na semana passada nós tivemos ali uma semana muito focada em dados de inflação, tanto em CPI quanto em PPI, né? E aqui no nosso Brasil nós tivemos o nosso IPCA, né? Então a gente já vai falar sobre isso um pouco mais à frente, quando falarmos ali do nosso Ibovão da Massa, certo? Lá nos Estados Unidos nós tivemos o CPI, né, que subiu ali 0,20%, né, 0,2%, e nós tivemos uma leitura, né, do PPI dentro do esperado. Né, o que traz isso aí? Né? Caindo não, né? Subindo 0,2%, né, em agosto ante julho, certo? O que isso traz para os investidores? Isso traz que o Federal Reserve ele vai sim cortar a taxa de juros. Só que essa magnitude de ser 0,50%, né, 50 base points, como a galera gosta de falar, para essa próxima reunião que acontece essa semana, no dia 18, ele fica um pouco mais apertado, né? Então a galera já não entende se tem espaço para um início de corte tão agressivo assim, certo? No entanto, esses dados trouxeram mais apetite ao risco para dentro das bolsas, né? Tanto lá fora quanto aqui dentro também. Só que aqui a gente tem um outro movimento que é um movimento de realização. A gente teve uma bela subida, a gente está no movimento de correção, só que nós tivemos dois fatores que acabaram não fazendo com que o nosso Ibovão da Massa viesse a ter a realização como deveria ter, vamos botar dessa forma, tá? Então, com o ciclo de corte se aproximando, isso acaba trazendo esse apetite ao risco. Nós tivemos as bolsas lá em Nova York, Dow Jones subindo 2,6%, bem interessante. S&P subindo 4,02% e nós tivemos Nasdaq subindo 5,95% na semana. Foi bem interessante. E nós temos aí essa semana a nossa super quarta, né? E essa super quarta ela traz aí a decisão de política monetária tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E na quinta-feira nós temos BOE, depois nós temos o BOJ, ou seja, nós temos uma série de bancos centrais, os principais, um dos principais bancos centrais, alguns dos principais bancos centrais do mundo, definindo sua política monetária, sua taxa de juros, o que pode trazer movimentações para a bolsa, trazendo aí um pouco mais de oscilação, tanto em bolsa quanto em algumas moedas como Libra e Ien, certo? Essas movimentações na moeda pode sim afetar a cotação do dólar, o índice DX, e afetando o índice DX, isso pode vir a trazer também movimentação para o nosso dólar aqui no Brasil frente ao real, tá bom? E com isso, a gente vai ficar de olho também nas commodities, porque na semana passada a gente teve o Ibovão da Massa trazendo uma leve alta, isso muito impactado pelas commodities, e a gente já vai falar sobre isso já já. Deixa eu só mostrar aqui para vocês um movimento, ó, como é que estão os mercados hoje, né? Nós temos aqui futuros americanos tendenciando uma abertura neutra, né? Sem uma direção única. Então, vamos entender o que vai trazer essa leitura. É início da semana. No início da semana, a galera tende a ficar mais cautelosa, ainda mais uma semana que traz decisões importantes, tá? Ásia e Pacífico, tivemos um feriado que fechou ali COSP da Coreia, fechou Japão e fechou também a China continental. Então, nós não tivemos movimentações nessas bolsas, tá? Mas aí, as bolsas que ficaram abertas fecharam majoritariamente no campo positivo,
certo? E isso também é muito impactado, obviamente, pela decisão dos bancos centrais que vão ter nessa semana. Aí nós temos uma outra questão lá na China que nós tivemos nesse final de semana a divulgação de alguns dados de indústria e varejo, né, que veio aquém do esperado, veio muito ruim. Isso acaba reforçando no cenário que das incertezas da segunda maior economia do mundo. Então, isso pode impactar no mercado de commodities, impactando no mercado de commodities, isso vai impactar no nosso real, porque se as commodities caem, nós temos aí uma desvalorização do nosso real. E o contrário, ele é positivo, certo? Outro fator também que acaba reforçando isso são os dados, né, que vem preocupando, que são os preços dos imóveis na China, né? Então, devido a essa crise imobiliária que assola o país, né, o gigante asiático, ele acaba trazendo na cabeça dos analistas de que o governo chinês, para essa semana ou para a próxima semana, né, para as próximas semanas, na verdade, venha trazer algum tipo de estímulo para trazer esse mercado para cima, tá? Então, nós temos aí Ásia nessa leitura. Hoje, quando a gente olha aqui para a Europa está majoritariamente no campo negativo, né? O viés é negativo, então uma Europa bem neutra, bem tranquila ainda, com um tom leve negativo, aguardando aí as principais decisões de política monetária, que é o mais esperado para a semana, certo? Bom, agora vamos falar aqui rapidinho do petróleo. Petróleo com uma breve realização, quase ali no 0 a 0, mas o Brent trabalhando acima dos $70. Nós temos o WTI trabalhando ali acima dos 65, né? Está trabalhando nos $68. Índice DX está com um ponto muito negativo, 0,43% de queda. Isso também porque o ien japonês, devido a essa questão do Banco Central japonês, que pode vir a manter suas taxas antes de elevar a sua taxa, né, a sua taxa básica, ganhou muita força, chegou na maior cotação desde 2023, certo? Então, isso o ien pesa bastante na cesta do DX, isso acaba fazendo trazendo uma fraqueza para o dólar. Mas o dólar está fraco frente a todos os seus principais pares, tá? Os principais pares o dólar está perdendo. Nós temos aqui os treasuries norte-americanos, os bonds alemães, que estão bem tranquilos ainda, vamos aguardar. Nosso balvão da massa acabou fechando a semana com 0,23% de alta, uma leve alta, isso muito impactado pelas commodities, né? Então nós tivemos ali o petróleo e o minério de ferro trazendo um pouco mais de tranquilidade, né? Fazendo com que Petrobras e Vale ganhassem um pouco mais de força na semana, e isso segurasse um pouco mais o nosso Ibovão da massa, certo? Vamos agora olhar aqui como é que ficou a leitura do nosso Ibovespa, até porque nessa semana nós temos a decisão do nosso Copom aqui. O que aconteceu na semana passada que acabou trazendo o Ibovespa para esse tipo de movimentação, tá? Nós tivemos uma inflação que trouxe aí para a gente uma deflação em agosto, porém não trouxe, né, uma alteração nas expectativas do ciclo gradual de aperto monetário. Aqui no Brasil a gente ainda tem essa visão, né, essa leitura, essa expectativa que o Copom aqui vai aumentar a taxa de juros. Muita gente está trazendo, né, muitos analistas visam aí 50 pontos base na taxa de juros, né? Então, vamos terminar uma Selic aqui no ano um pouco mais alta, certo? E aí nós tivemos na semana, né, que aí trouxe um sentimento maior para cima disso, foi o PMS, né? O PMS, que é a pesquisa mensal de serviço, né, ficou acima do esperado, mostrando aí que tem uma resiliência no setor, foi bem interessante ali, e junto com isso trouxe um resultado acima do esperado nas vendas do varejo, tá? Mas o consenso ainda entende que o aumento da Selic em 50 pontos base se faz necessário, beleza? Nós temos aí alguns outros gastos que podem trazer para cima do governo, né? A gente tem um orçamento bem apertado, mas o Congresso, né, e os ministérios, na verdade, né, eu falei Congresso, mas os ministérios, eles estudam aí pegar um orçamento extra
para poder combater as queimadas que está acontecendo no país. Isso pode trazer um pouco mais de gasto. Aqui não estou falando, vou até botar minha cara aqui, né? Não estou falando que é certo ou errado, tá? Tem que combater as queimadas, beleza? Mas tem um orçamento, que uma conta que vai vir fora do orçamento, são despesas extraordinárias que precisam ser feitas, né? Devido a essas emergências que acontecem. E com isso faz com que o orçamento acabe ficando um pouco mais fragilizado, né? E aí vai trazer um pouco mais de preocupação em relação ao fiscal, beleza? Sendo que tivemos na semana passada, na semana anterior, na verdade, né, o projeto de lei orçamentário, que já trouxe uma visão bem dificultosa para o governo para 2025, para fechar com a meta zero. Vamos entender como é que vai ficar a semana, mas é basicamente isso que vai acontecer, tá? E aqui o nosso Ibovão da Massa, nós tivemos aí uma leve alta na semana, né, com 0,23% de alta, fechando ali aos 134.800 pontos. O Ibovão ainda continua segurando acima dos 134 mil pontos, tá? Então tá segurando ali. No entanto, se perder aqui os 134 mil pontos, nós temos... Opa, vou voltar aqui para a telinha. Nós podemos vir aqui visitar os 132 mil pontos, que não teria problema algum. Vou manter essa FIBO aqui, né, para vocês. Vamos manter essa FIBO, não tem problema algum esse tipo de realização, tá? Vou até tentar trazer aqui, ó, para esse topinho aqui, para esse topo. Opa, volta aqui. Bom, falar um pouco do nosso dólar, o índice dólar, ó. A doleta aqui no Brasil está travetando ali naquela máxima, naquela resistência dos 5,70, né? Conforme eu falei, os 70 é bem brigado, voltou ali para trabalhar na casa dos 5,50, onde é um ponto de definição, né? O que vai acontecer com o dólar? Se vai para cima ou se vai para baixo? Perdendo 50, a gente pode voltar para um dólar ali na casa dos 5,40, dos 5,30, né? Vindo aqui visitar a média móvel de 200 períodos. Tem espaço para isso, tem espaço para isso. Agora, se as commodities voltarem a se valorizar, a gente tem uma valorização do nosso real, nós podemos ter um dólar mais para baixo, porque tende a entrar mais dólar aqui no Brasil, porque se os Estados Unidos baixar a sua taxa de juros e aqui no Brasil nós mantivermos a taxa de juros ou até mesmo tivermos uma elevação, a gente pode ter uma enxurrada de dólar aqui dentro, até devido ao carry trade, né? E o pessoal trazer um pouco mais de grana e surfar a esse diferencial de juros aqui no Brasil, certo? Agora vamos aqui olhar como é que está a agenda, né? A agenda para essa semana, nós temos Boletim Focus hoje de manhã, vamos entender como é que vai trazer algum tipo de leitura sobre a inflação. Nós temos índice de atividade industrial lá nos Estados Unidos. Aí na terça-feira a gente vai ver aqui com sentimento econômico, ZIL, lá na principal economia da zona do euro, que é a Alemanha. Vendas no varejo e produção industrial na terça-feira aqui lá nos Estados Unidos, né? E temos o discurso do Logan, tá? Mas lembrando que na terça-feira já inicia a reunião do Federal Reserve. Então não vai ter nada falando sobre política monetária nem nada, tá? Temos a balança comercial japonesa, que vai vir também à noite, 8h50, né? 10 para as 9, famosa 10 para as 9. De madrugada, nós temos o índice de preço ao consumidor lá na Inglaterra, né? A expectativa ela é de uma manutenção, né? Aqui pelo consenso do Profit Chart. Temos alvará de construção, licença de construção na quarta-feira, mas o que a galera vai ficar de olho é a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve. Então, tem uma expectativa de uma redução de 25 base points, tá? 0,25% aí na taxa de juros, saindo de 5,5 para 5,25, beleza? Agora, mais importante do que a decisão da política monetária são as perguntas que são feitas no final da reunião, tá? No final do discurso ali do Jeremy Powell. Então ali tem diversas perguntas que os jornalistas farão para o Jeremy Powell, o que pode trazer indícios de uma das próximas reuniões, de repente ali puxar um guidance. Então a galera vai ficar de olho nisso, tá? E em seguida nós temos a decisão da nossa política monetária, saindo ali, né? A expectativa é de 25 base points.
apesar de alguns analistas olharem para 0,50. Então, a gente vai sair de 10,75 da nossa Selic para 10,5, desculpa, para 10,75. Isso vai trazer um pouco mais de apetite para a renda fixa. O pós-fixado começa a ficar mais interessante, tá, do que o pré-fixado. Então, a galera que está trabalhando muito na renda fixa, minha sugestão é não aloque tanto em pré-fixado. Não é o momento, tá? Não é o momento para pré-fixar taxa, beleza? Então, já há um bom tempo, né, meus clientes, a gente já vem trabalhando uma pós-fixação de taxa na renda fixa, justamente devido a essas expectativas, tá? Na quinta-feira temos decisão de política monetária no Reino Unido e depois, na sexta-feira, decisão de política monetária lá no Japão, que tende a manter a taxa de juros, tá? Então, vamos aguardar o que vai trazer essa semana para a gente. É uma semana bem interessante, é uma semana importante também, apesar de ser uma semana do meio, é uma semana importante. Então, vamos ficar de olho em relação a isso. Você que opera no day trade, que gosta de gerar carteira com dólar, com índice, muita atenção nessa semana, tá? Não queime a largada. Aguarde. Segunda-feira, hoje deve ser um dia bem neutro, bem tranquilo, sem muitas movimentações. E esse movimento começar a ganhar mais força a partir de quarta-feira. E na quarta-feira, se você opera de manhã, minha sugestão, opere à tarde, ainda mais o dólar. Porque aí à tarde, na hora das perguntas e respostas, na decisão do Jeremy Powell, o dólar tende a mexer muito mais, tá? Até porque vai ter ali suas oscilações mediante as falas do presidente do Banco Central americano, tá bom? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção com o capital de vocês e até semana que vem com mais informações aqui no canal. Valeu!